Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. A palavra do Senhor diz: chamou Moisés e todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horeb. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de descanso para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, e nem a tua serva, e nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem com tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de descanso. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Não furtarás. Quando nós olhamos para esse mandamento, talvez facilmente a gente se justifique. A gente vive numa cultura tão escandalosa com o roubo. Não é apenas uma questão de cultura, é uma questão da nossa história. Ontem, voltando para Brasília, nosso voo fez uma conexão em Belo Horizonte. Ficamos um pouco mais de 1 hora ali no aeroporto. E como todo viciado em livro, né? A gente não pode ver uma livrariazinha que a gente vai lá nem que seja para passar tempo. E meu filho está tentando entender como é que funciona isso na nossa cabeça, né? Eu fui lá umas 2 vezes e ele dizia: papai, o senhor vai comprar isso? Não vou comprar. Papai, o senhor vai comprar aquilo? Não vou comprar. Aí quando eu voltei a 2ª vez na livraria, esperando o tempo passar, ele olhou para mim e disse: papai, o senhor vai comprar isso aqui? Eu disse: não. Por que o senhor veio da livraria então? E eu fui tentar explicar para ele o vício. E tinha um livro lá que eu achei interessante. Eu só não comprei porque
Eu disse, não, acho que vai me fazer mal esse livro. Era um livro sobre a história da roubalheira no Brasil, com direito a nomes de personagens políticos e tudo. E eu disse, rapaz, é muita coincidência, né? Amanhã eu vou ter que tratar desse assunto. Nós vivemos numa cultura tão imunda quanto a essa questão de roubar, furtar, que a gente olha para esse mandamento e diz, não furtarás, a gente diz, opa, esse aqui eu estou com a barra limpa, estou limpo desse pecado. Mas quando a gente começa a examinar exatamente o que essa palavra significa, a gente diz, Senhor, mais uma vez eu descubro que não é do meu coração naturalmente te amar. Não é da minha índole te amar. Porque de alguma forma, quando eu começo a entender o que esse mandamento diz, eu começo a descobrir que eu também sou um ladrão. Nossa dificuldade é porque a palavra foi traduzida como não furtarás. Isso é um problema. Entenda, eu não culpo o tradutor. É uma palavra difícil de traduzir. Veja como é difícil. Imagine que você saia daqui, e isso não é praga, e você chega no seu estacionamento, lá onde você deixou o seu carro, e o seu carro não está lá. Levaram o seu carro. Aí você chega na delegacia para fazer o boletim de ocorrência e diz assim, olha, eu fui roubado. Aí o delegado olha para você, como é que foi? Eu cheguei lá no estacionamento, meu carro não estava mais lá. Aí o delegado, não, então você não foi roubado, você foi furtado. E aí o ladrão, né, pois é, não pequei não furtei, eu estava roubando. Você entende? Traduzir não furtarás não indica a ideia toda da palavra, porque a palavra hebraica, ela cobre todos esses significados. E na verdade ela traduz significados, um significado ainda muito maior. De alguma forma a palavra hebraica ganav, loganavatá, que não estou falando em línguas, é a palavra hebraica. Nada que o irmão já se empolgar aqui, aleluia, um labachúria para cá e para lá, não. É a expressão hebraica loganavatá. Ela tem uma implicação muito maior do que a gente pode entender. É óbvio que no primeiro sentido a ideia de não furtarás, ela inclui o entendimento de eu não tirar nada que seja da sua propriedade. Esse aqui é um uso muito corrente dentro da própria Torá. Então, se você tem um carro, é óbvio que eu não posso ir lá tirar de você. Se você tem um dinheiro na tua carteira, é óbvio que eu não posso ir lá tirar de você. Esse sentido ele é muito explícito. É verdade que para alguns a gente tem que voltar a ensinar isso. Principalmente para os nossos políticos. A gente tem que voltar a ensinar que isso é pecado. Mas aí a gente se esconde, porque eu nunca fiz isso. Talvez eu tenha feito quando criança, não lembro. Criança que de vez em quando está querendo comprar alguma coisa e aprende a roubar, né? O que o papai e a mamãe deixou de dinheiro guardadinho, até que o pai descobre, apanha e para com esse negócio. Então pode ser que eu tenha roubado na infância, mas eu não lembro nesse sentido de que esse seja um pecado da minha vida. O problema todo é que a ideia essencial de Ganá é de não gerar ou produzir prejuízo na vida de alguém, tirando dessa pessoa algo que lhe é próprio. Então aqui o negócio começa a ficar complicado.
Ainda dentro daquele primeiro sentido de tirar, para você entender como a coisa é complicada. Quando eu pastoreava em Tietê, um presbítero meu chegou e disse assim: pastor, minha irmã está passando por uma situação financeira complicada. Houve um problema de saúde. Ela não tem dinheiro para fazer o tratamento lá. E a única coisa que ela tem para fazer esse tratamento é o carro dela, que na época era um Corsa sedã, tipo do Alan, zerado, que custava na época o equivalente a 16 mil. Já faz um bom tempo isso, meu amigo. E devido a essa situação, ela estava vendendo esse carro por 10 mil reais. Que era uma situação urgente. Ele disse assim: eu pensei no senhor. Se o senhor não está a fim de comprar o carro dela. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, de duas uma. Ou você é ingênuo ao me fazer uma oferta dessa, ou você me acha um ladrão. E ele tomou um susto. Ele disse: não, pastor, por quê? Essa é uma das ideias da palavra ganado. Eu não posso gerar prejuízo a você com aquilo que você tem. Se o seu carro vale 16 mil e eu pago 10, aos olhos de Deus eu estou roubando você. Você está entendendo o problema? Se eu aceitasse a proposta, eu estaria roubando aquela pessoa. Veja como hoje isso está complicado. Tem muito irmão comprando carro que vale muito mais, comprando por muito menos, à custa da necessidade de alguém. E ele chega na igreja e ainda vai dar o testemunho. Mas eu tenho uma bênção para contar. Esse carro valia tanto, eu comprei por tanto. Ele só não conta o que estava por trás dessa história. Ele só não conta que foi à custa do prejuízo de alguém, do problema de alguém, da necessidade de alguém. E então, na verdade, biblicamente, olhando para a palavra ganado e a implicação dela, eu estou roubando você. É por isso que me preocupa com crente que gosta muito de pechinchar. A gente tem que saber o limite do que é justo da pechincha. Você está entendendo o problema? Não é problema, não é pecado em si. Pechinchar não é pecado. Mas se eu quero pechinchar para baixar algo além do que realmente vale, então na verdade eu estou querendo roubar você. É esse o problema. E aí eu caio nesse problema do não furtarás. Deixa eu dar um outro exemplo para você entender biblicamente. Quando Israel recebeu a terra, Deus mandou dividir a terra certinho para todo mundo, com exceção dos levitas, porque cuidariam da casa do Senhor, do templo do Senhor, eles não teriam porção na terra. Aí aconteceria a seguinte situação: você está lá trabalhando, por alguma besteira você tomou decisões erradas, se envolveu numa dívida terrível, e você não consegue mais pagar essa dívida. O que você tem na mão? A terra que o Senhor teu Deus te deu. Então a lei dizia: você até pode vender essa terra para um outro irmão teu. Esse teu irmão que comprar de ti, primeiro, ele tem que comprar pelo preço justo. Segundo, ele tem que contratar você e a sua família para trabalhar nessa terra e pagar um bom salário
Terceiro, ele tem 49 anos para explorar essa terra e tirar o que ele te pagou. No 50º ano, o ano do jubileu, ele tem que te devolver a terra. A terra não é tua. A terra é do Senhor. E o Senhor te deu para a tua sobrevivência. O Senhor te deu a terra para que você viva e tenha como viver e se sustentar no mundo de Deus. Então agora é hora de devolver. E se não devolvesse? Roubo. Em Israel você roubou. Você quebrou o mandamento Loganavatá. Não furtarás. Você está entendendo o problema? Deixa eu dar um outro exemplo para você. Teu irmão está passando necessidade. E ele então pede um dinheiro emprestado a você. Aí você tem o dinheirinho lá na poupança. Aí você empresta a juros módicos de 5% ao mês. Você quebrou o mandamento. Aos olhos do Senhor você está pecando. Porque você está gerando prejuízo ao teu irmão naquilo que ele tem e em cima da desgraça ou da necessidade dele. Por isso que a lei de Deus também proibia qualquer forma de juros. Biblicamente, crente não pode emprestar dinheiro a juros na necessidade do seu irmão. Juros na Bíblia só é admitido em uma situação, quando é uma questão de investimento. O cara quer abrir um negócio, ele não tem o dinheiro, ele pede a você. Bom, então você chamou ele para ser teu sócio, aí é outra história. Não é uma necessidade, mas sendo necessidade, lembra qual é a palavra de Jesus? Segundo o Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus diz o seguinte: se teu irmão te pedir dinheiro emprestado, dê e não empreste. Você continua achando que você é isento de ser um ladrão. Você continua achando que você não é um ladrão. É assim que você tem feito? Qual é a função do trabalho, irmãos? A função do trabalho não é juntar dinheiro para realizarmos os nossos sonhos. Dê uma olhada numa expressão muito clara de Paulo sobre isso. Depois a gente volta ao Deuteronômio, Efésios. Efésios, capítulo 4. Eu quero que você observe, a partir do versículo 22, o que vai dar fundamento ao que Paulo vai dizer. Ele diz no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Entendeu bem isso? Se eu estou em Cristo, o que é que vai mudar em mim? O meu entendimento das coisas. Antes eu acreditava assim, agora é assim. O meu entendimento sobre isso antes de Jesus era assim, mudou. Agora em Jesus, meu entendimento é assim. Ele diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.
Vocês têm uma nova vida. Vamos aos exemplos práticos dessa vida. Observe o que ele diz no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Ora, nós não temos relato na igreja de Éfeso de que tinham irmãozinhos que eram ladrões. Não há uma advertência clara de Paulo, porque os irmãozinhos eram ladrões, a menos que Paulo tivesse na cabeça, como bom judeu que ele era, Logan Avatar. Não furtarás. Observe qual é o contraste então. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos fazendo o que é bom. Você entendeu qual é o contrário do não furtar? É fazer com a mão o que é mal. Não é necessariamente tirar do outro para mim. Todo o meu trabalho que produza o mal é furtar. E Paulo acrescenta: antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para acumular dinheiro, ter na poupança, comprar o carro do ano, comprar um belo apartamento, viajar com a família. É isso? Não. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Deus tem te dado um padrão de vida bom? Não é para você acumular. Deus tem te dado condições financeiras boas? Não é para você ter e ter e ter. É para que você tenha com que acudir ao que não tem. E quando eu não faço isso, eu me tornei um ladrão. Você tem certeza agora que você não é um ladrão? Você tem certeza que você vai poder, todo dia no jornal, quando vê a prisão do Genuíno, do Zé Dirceu, e aquela turma toda de ladrões, você vai dizer: seus ladrões! E o seu dedo não vai estar apontado para você também. Você está entendendo qual é o problema dessa expressão? Não furtarás? A coisa é muito mais séria do que nós estamos pensando. Qualquer prejuízo que eu dê a alguém, ou qualquer forma de omissão que tire alguém de uma necessidade, aos olhos de Deus, é um roubo. E para Deus não vai funcionar esse joguinho de palavras dos advogados. Não, roubar uma coisa, furtar outra. Não funciona isso para Deus. Isso funciona para homens pecadores como nós, que tentam se justificar nos seus atos, mas aos olhos de Deus não. Agora, esse prejuízo, ele é apenas material? Não. Levítico 19:11, dê uma olhada agora. Levítico 19:11 diz: não furtareis. Mesma expressão do mandamento: não furtarás. Nem mentireis,
nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Qual é o nosso problema aqui? É que a gente acha que o texto está falando de 3 coisas que a gente não deve fazer. Aí, do jeito que está traduzido, dá a impressão que ele está dizendo: primeiro, não furte. Segundo, não minta. Terceiro, não use de falsidade. O problema é que em hebraico não está escrito nada disso. Em hebraico a expressão é: não furtareis. Por isso, não minta, nem use de falsidade. O que é furtar aqui? Tirar algo de alguém? Materialmente? Não. Quando você mente, você é um ladrão. A raiz da mentira é o roubo. É por isso que a mentira é um pecado grave aos olhos do Senhor. Só que nós começamos a criar as mentiras sociais. A psicologia criou isso, as mentiras sociais. São as mentiras que eu conto para evitar um mal maior. Não é para evitar um mal maior. É para esconder o ladrão da verdade que eu sou. E nesse sentido, quem gosta de promover a mentira com o prejuízo na vida de alguém é o diabo. É o diabo que nos fala de inúmeras mentiras para que o pecado seja mantido dentro de nós, para que o pecado seja experimentado em nossos corações e para que a gente viva em paz com a nossa mediocridade e hipocrisia espiritual. Na verdade, quando alguém mente, eu nem deveria dizer "seu mentiroso". Deveria dizer para ele "seu ladrão". Porque a raiz da mentira é o roubo. É o prejuízo que eu causo a alguém. Só isso? Não. O texto diz que eu não devo usar de falsidade. Qual é a raiz da falsidade? O roubo. Eu sou aceitável, agradável a você, doce, meigo como mel. Apenas para descobrir coisas da sua vida que depois eu posso roubar de você. Falso. Falsa. A raiz da falsidade é o roubo. Eu, na verdade, não gosto de você, eu não vou com a sua cara, mas tem alguma coisa de você que eu quero. Você entende? Eu estou querendo roubar algo de ti. E eu me faço falso, um hipócrita. Nós somos assim. Como é que você escolhe as suas amizades? Você já reparou como são as tuas amizades? São amizades segundo afinidades. Afinidades. O que é que você quer nessa amizade? Apenas alguém
que te dê segurança, como dizia aquela canção, né? Você precisa de alguém que te dê segurança, porque senão você dança. Não é isso? Afinidade é isso. Eu quero alguém que me dê segurança para que eu mantenha o meu pecado. E aí eu me torno mais falso quando eu não consigo manter o meu pecado. E então eu preciso ser íntimo dessa pessoa, porque talvez ela tenha um carro para me levar na balada, que eu não tenho dinheiro para ir. Talvez ela tenha um cartão de crédito para pagar a minha festinha que eu não posso pagar. Você não passa de um ladrão, só isso. Porque você é falso. Você usa pessoas para alcançar o que os projetos do teu coração, o que o teu coração quer nos seus projetos. Por isso que Levítico 19:11 coloca como eixo da mentira e da falsidade o não furtarás. Se você for honesto, talvez as pessoas não queiram nem andar do teu lado. Mas você tem que definir se você quer ser íntegro na tua forma de viver, ou se você quer juntar pessoas pelos interesses pecaminosos de roubo do teu coração. Um amigo meu, ele costumava dizer o seguinte para mim. Ele dizia: cara, é impossível passar pela tua vida e ficar indiferente. Ou as pessoas te amam, ou as pessoas te odeiam. Eu era um seminarista quando ele disse isso, e eu vejo cada dia mais como isso é verdade. Quem passa pela minha vida ou me ama de coração ou me odeia. Tem um personagem na Praça é Nossa, o Bigode, ele diz assim: eu amo. E tem gente que passa por mim, eu odeio. E toda vez que isso acontece, eu sou muito grato a Deus, porque pelo menos nisso eu não me descubro ladrão da sua vida. Pelo menos nisso eu não me descubro uma pessoa falsa que está do teu lado, tentando pegar alguma coisa de você, vendo você como objeto para eu alcançar alguma coisa. Então eu sou muito grato a Deus, porque pelo menos nisso, está entendendo bem? Eu sou ladrão em outras coisas. Eu não estou dizendo para você: como o pastor é santo, ele não rouba. À medida que eu entendo as implicações disso, eu entendo como eu sou ladrão. Mas pelo menos nisso, não tenho sido ladrão. Eu já fui ladrão por mentir. Mentiras sociais. Tem até um livro bacana de Daniel Goleman. Daniel Goleman é aquele psicólogo dos infernos que publicou aquele livro Inteligência Emocional. E aí depois ele lançou um outro livro, Mentiras Essenciais, onde ele analisa como a sociedade seria se nós não pudéssemos nos permitir uma mentirinha. Biblicamente você é um ladrão quando você mente. Agora você sabe o que é mais triste? É porque se a mentira e a falsidade elas já são dolorosas no nosso relacionamento, o roubo pode ser pior ainda. Jesus ilustra isso numa famosa história que as pessoas acham que é uma parábola. Lucas capítulo 10, versículo 30.
Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o sem morto. Você entende essa cena? Aqueles homens eram ladrões. E Jesus não está contando essa história para tratar do ladrão. Jesus não está contando essa história para dizer: ó, como nós não somos ladrões. Jesus está contando essa história para ilustrar uma pergunta que o intérprete da lei havia feito. Versículo 29, e o intérprete diz: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar uma história que ilustra como é o nosso relacionamento uns com os outros. E a primeira ilustração de relacionamento é a ilustração do roubo. Todas as vezes que você passa pela vida de alguém e não deixa algo de você na vida de alguém, todas as vezes que você passa na vida de alguém e apenas retira da vida dessa pessoa para você mesmo, você não passa de um ladrão segundo Jesus Cristo. O que foi que você deixou de positivo na vida das pessoas por quem você passou? Deixa eu colocar de outra forma. Porque você pode, o seu coração pecaminoso pode te enganar, ele pode te dar boas respostas. Não, eu fui uma pessoa boa. Então eu vou colocar de outra forma. Eu quero que você descubra o ladrão que há em você. De que forma as pessoas que passaram na tua vida foram transformadas pela tua forma de viver com elas? Se as pessoas que passaram pela tua vida não foram transformadas pela sua forma de viver, você foi apenas um ladrão na vida dessa pessoa. Nada mais que isso. Porque são os ladrões que passam para tirar e não deixar nada. Tanto é que o exemplo que Jesus vai dar é do samaritano. Ele tira de si mesmo para cuidar do homem que era o seu inimigo. Quanto mais nós tiramos de nós para dar ao outro, mais nós agradamos a Deus, porque isto reflete o seu Filho amado Jesus. Aquele que, sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma humana para ser servo, para nos servir e não para ser servido. Quanto mais nós tiramos de nós para servir ao outro, para dar ao outro, mais Deus se agrada das nossas vidas. E com isso dizemos a Deus: sim, nós te amamos. Nós te amamos porque nós entendemos que esse é o caminho que o Senhor nos ensinou. Nós te amamos porque nós cremos que essa é a justiça do relacionamento. Todas as vezes que você simplesmente passa na vida de alguém e não deixa nada da sua vida que seja capaz de transformar essa pessoa. Todas as vezes que você passa na vida de alguém e você apenas leva, você só passou de um ladrão.
e que diz para Deus: eu não te amo, eu acho que o Senhor está errado, eu acho que o Senhor é um trouxa, eu acho que o Senhor é um idiota que desceu do céu, veio à terra fazer essa palhaçada de querer servir. Não concordo com o Senhor não, o Senhor está errado. Na sua atitude você diz para Deus que você não ama Deus. Na verdade você tem raiva de Deus, porque Deus é idiota demais para dar de si mesmo quando Ele deveria ser servido. Você está entendendo a implicação de Logan Avatar? Se eu amo o Senhor, eu não quero deixar prejuízo na vida de ninguém. E não é apenas um prejuízo financeiro. Eu não quero trazer prejuízo ao coração de ninguém, à vida de ninguém. Se você quer me odiar, me odeie, mas não é porque eu vou trazer prejuízo a você. Há pessoas que simplesmente odeiam porque não podem aceitar esse tipo de vida. Há pessoas que se revoltam contra isso. Eu já disse aos irmãos que eu já trouxe um prejuízo à vida de uma pessoa muito seriamente. Não me foi possível restituir o que eu roubei. Quando houve a minha separação, depois de 12 anos de casamento, eu não tive como restituir. Não me foi dada a oportunidade de restituir. E a única coisa que eu podia fazer é dizer ao Senhor: então me perdoe. E que o Senhor restitua o que eu não pude fazer. Você entende? Eu sou um ladrão. Luto para nunca mais trazer prejuízo a alguém. Não furtarás. Se você ama o Senhor, você vai aceitar isso como um desafio para a sua vida. Se você roubou alguém, Deus te dá a oportunidade, faça como Zaqueu. O texto grego não coloca como uma possibilidade. O tradutor colocou lá: se roubei alguém. O texto grego diz literalmente: Senhor, visto que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Você conhece alguém que foi roubado por você agora? Você conhece alguém que você defraudou? O
que agrada ao Senhor é o nosso arrependimento que diz: Senhor, me dê a oportunidade de restituir, de devolver. Enquanto você achar que roubar pessoas dessa forma é normal, você não ama o Senhor. Enquanto você achar que é normal dar prejuízo às pessoas, não importa se financeiro ou no relacionamento, você não ama o Senhor. Porque os que amam ao Senhor pelo menos têm vergonha de serem ladrões e buscam consertar a sua vida, restituindo do mal que praticaram contra alguém. Se isso não lhe incomoda, viva a sua vida. Você é um ladrão mesmo, merece o inferno. Se isso te incomoda, se arrependa. Peça perdão ao Senhor e restitua a quem você fez mal. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, temos aprendido a seriedade do amar ao Senhor. É muito difícil para nós quando estamos fechados em nós mesmos. Quando estamos fechados no nosso orgulho, quando estamos fechados na nossa soberba e no direito que achamos que temos de fazer a vida girar em torno de nós e da nossa felicidade. E com isso não percebemos a forma como roubamos pessoas, defraudando, trazendo prejuízo. Às vezes nos escondemos num roubo que é meramente financeiro e não olhamos para a forma como roubamos diariamente pessoas nas suas vidas. Quantas vezes roubamos a alegria de alguém, a dignidade de alguém? Quantas vezes roubamos pessoas simplesmente porque nos incomodava a alegria dela? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Cura os nossos corações, para que, te amando, queiramos dar mais de nós mesmos do que tirar algo de alguém. Para que, te amando, renunciemos a nós mesmos para nos entregarmos mais a alguém. Para que, te amando, sejamos a imagem do teu Filho, que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, e assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ensina-nos essa verdade. Suplico ao Senhor em nome de Jesus.